seja bem-vindo ao Saúde, você aqui na TV Caras, segunda-feira, 11 horas da manhã, o nosso compromisso para falar de saúde, prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Quero chamar a atenção de vocês que estão nos acompanhando pelo seguinte, nós vamos falar de um tema que muita gente conhece ou sofre com a hipertensão. E para falar desse tema, o nosso convidado é o Dr. Decarton Vitor, médico cardiologista, meu médico do Tarcísio. Seja bem-vindo, Tarcísio, Dr. Decarton. Muito obrigado. Tudo bem, convite. doutor? Tudo ótimo. Melhor agora aqui com vocês. Obrigada. E olha, a gente tem que começar o programa, obviamente, falando que o nosso médico da família lançou um livro, Mitos e Verdades sobre o Coração, doutor. Isso. Aqui conta um pouquinho para as pessoas terem ideia, de uma forma simples que eu já vi. Sempre de uma forma simples, tá? As pessoas às vezes fazem muita confusão, recebem muita informação sobre doenças cardiovasculares que não estão corretas e acabam acreditando em alguns mitos em relação ao tratamento, ao próprio conceito da doença em si. Então o objetivo desse livro é trazer de uma maneira clara, tá? Despojada, informal, aumentar o entendimento sobre doenças cardiovasculares e como preveni-las, tá? Que é o principal. Então, como está seu coração? Olha só, mitos e verdades aqui, você vai descobrir. Doutor, vamos falar sobre hipertensão, parabéns pelo livro. Obrigado. Vamos falar sobre hipertensão, aliás, o Tarcísio deve ter um monte de pergunta, né? Não, sem dúvida. Olha, sempre incomodando o Dr. Decarton. O Tarcísio subiu a pressão um pouquinho, liga pro Dr. Decarton, porque hoje a telemedicina também está favorecendo demais, né? Principalmente nessa fase de pandemia. Sim. Doutor, todo aumento de pressão pode ser considerado hipertensão? Olha, Duda, essa é uma das dúvidas mais comuns que eu recebo no consultório, tá? Geralmente a pessoa vai na consulta, mediu a pressão em casa, estava um pouquinho alta, meu Deus do céu, será que eu estou com hipertensão? E a resposta é não. Aí já vai um primeiro mito, tá? O que acontece? Toda vez que o corpo da gente libera adrenalina, seja porque a gente está nervoso, está estressado, a gente está até passando por algum estresse físico mesmo, amanheci com dor de cabeça, fiz uma atividade física, o corpo da gente liberou adrenalina, nossa pressão vai aumentar de maneira fisiológica. Isso é diferente, totalmente diferente da doença hipertensão. A doença hipertensão, você tem, claro, o aumento da pressão, mas de uma maneira sustentada. Não é aquele pico que dá de vez em quando e depois volta ao normal. O hipertenso, geralmente, eu brinco que faça chuva, faça sol, a pessoa está na praia, caiu o salário na conta, está tudo perfeito, quando você vai medir a pressão da pessoa está aumentada, ou seja, um aumento inapropriado. É uma doença crônica que ataca vários órgãos também. Agora, aproveitando até que o senhor falou de mito, mito é verdade que a pressão boa é a 12/8? Por exemplo, eu vejo a Duda, ela quando está com 12/8 está alta. Então é mito o negócio de 12/8 da pressão estar boa, a pressão arterial, ou depende de pessoa para pessoa? Perfeito, depende de pessoa para pessoa, tá, Tarcísio? Esse valor é sempre individualizado. Geralmente a gente utiliza como ponto de corte aquele valor ali de 140/90, 14/9. Tá? Mas a depender do paciente, da idade, dos fatores de risco, se o paciente é diabético, o diabetes, por ser uma doença que se soma ali à hipertensão, aumentando o risco de infarto, nessa população, por exemplo, a gente quer até que a pressão esteja um pouco mais baixa, diferente daquele paciente muito idoso, onde às vezes a pressão um pouquinho mais elevada é a pressão normal dele. E aí você tenta baixar a pressão, a pessoa começa a desmaiar, começa a passar mal. Agora, a hipertensão é uma doença genética ou tem outras causas que levam à hipertensão? Eu estou perguntando pelo seguinte, Tarcísio mesmo não tinha essa pressão alterada, né? A gente começou a perceber que de uns tempos para cá, como o senhor bem tem acompanhado, aumentou. Pode ser genético ou também se desenvolve ao longo da vida? Perfeito. Aí vem a importância da avaliação médica, tá? A maior parte dos casos, disparada a maior parte dos casos, tem relação com genética somada aos fatores de risco, ao estilo de vida, se a gente está sedentário, se a gente é tabagista, tudo isso aumenta o risco da gente desenvolver hipertensão somado a um substrato genético. Mas olha só, tem uma minoria de pacientes que eles podem ter uma doença de base, tá? A gente chama isso de hipertensão secundária. A pessoa tem uma doença que está gerando a hipertensão, que está fazendo com que a pressão aumente, diferente dessa de fundo genético, tudo. Uma vez que você trata a causa de base, você acaba curando
a hipertensão. Veja, são casos pontuais. É aquela pessoa que às vezes tem um câncer, uma neoplasia ali numa glândula que a gente chama de adrenal, e às vezes você tratando isso, você corrige a hipertensão da pessoa, ou uma outra doença comum, o hiperaldosteronismo, estenose de artérias renais, enfim, doenças que uma vez você tratando, você consegue corrigir os níveis de pressão. Para encerrar, eu tenho uma pergunta que não quer calar, e você que está em casa, eu tenho certeza que tem medo, se você sofre de pressão alta, já deve ter tido esse medo, que é o infarto, doutor. A pressão, a hipertensão, ela leva ao infarto? Porque eu acho que é o maior medo da pessoa quando sofre pressão. É um medo bem coerente, né? É um medo bem coerente. O que acontece? A hipertensão, ela começa a machucar os vasos por dentro. Ela vai lesionando eles, vai danificando eles. E uma vez que eles vão sendo lesionados, como tudo no corpo que sofre uma lesão, gera-se uma inflamação em cima. Só que uma inflamação que ocorre dentro dos vasos pode começar a gerar um entupimento, tá? E os órgãos precisam de sangue, inclusive o coração, né? Então, uma vez que você tem um entupimento numa artéria do coração, você reduz o fluxo sanguíneo para aquele órgão e ele começa a sofrer. O pico ali de estresse vai culminar justamente com esse quadro de infarto, que é quando uma área do coração deixou de receber sangue e aquelas células começaram a morrer, começaram a sofrer um processo de necrose. Claro, hoje tem o tratamento, tudo, mas é crucial, e faço até esse apelo aproveitando aqui, teve dor no peito que não está passando, principalmente se você é hipertenso, diabético, tabagista, procure imediatamente o pronto atendimento. Nem toda dor torácica significa infarto, ainda bem, né? Mas toda dor torácica precisa ser investigada. Posso só complementar? Pode. Aí, no caso, por exemplo, então não é o infarto, ele não vem pela hipertensão. Não, ele pode sim, pode ocorrer pela hipertensão de uma maneira crônica, ou também em alguns casos agudos, que é o que a gente chama, Tarcísio, de emergência hipertensiva, que é quando a pressão aumenta no nível muito alto e acaba lesionando mesmo, danificando, prejudicando a circulação daquele coração. Muito bom. Bom, eu quero aproveitar que nós vamos falar de um tema que tem muita relação com toda a orientação agora do Dr. Decarton, que falou sobre cessar o tabagismo, né? E a gente sabe que isso envolve muito emocional da pessoa quando a gente vai falar de um hábito e de um vício, né? Que muitas vezes a pessoa carrega por anos. Doutor, obrigada pela sua participação, pelo muito carinho, pelos cuidados, obrigada pela amizade, obrigada por tudo. Idem, obrigado por tudo também, pessoal. É isso aí.